Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juntando os Pontos. Esse episódio que vai ser com certeza um dos melhores porque a gente está recebendo um convidado de honra aqui. Você já sabe, você já viu a thumb, você já viu o título, mas a gente gosta de alimentar aquele suspense. Então, para começar, a minha companheira aqui do lado, seja bem-vinda a mais um episódio, Larissa. Obrigada, Lucas. Com pouca pressão, pessoal, para esse episódio, que vai ser um dos melhores, segundo meu companheiro de bancada. A gente está aqui para começar mais um episódio da nossa terceira temporada do Juntando os Pontos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Maria Larissa. Eu sou uma das apresentadoras desse podcast. E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que você que foi no nosso simpósio, o primeiro simpósio, e sinceramente, foi cheio de novidades, cheio de coisa interessante. Você já viu, você conhece um pouquinho. E a gente, sabendo em quanta coisa boa que tinha, a gente quis trazer um episódio especial sobre. É isso aí, nosso convidado de hoje, Dr. Renan Casado, eu vou ter que pegar uma filazinha aqui para lhe apresentar, depois o senhor pode até se apresentar melhor. Mas aí, o nosso convidado é graduado em Medicina pela UPE, tem uma pós-graduação, especialização em Gestão em Saúde pela USP, uma em Terapia Intensiva pela USP também, e um MBA em Gestão em Saúde pela FGV. Isso é só o começo. Vou deixar o senhor se apresentar melhor. Boa noite, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Prazer e uma pressão. Pouca pressão. ter aqui como o nosso episódio, o meu episódio, como possivelmente um dos melhores, né? Eles vivem me superestimando, viu, pessoal? Mas fazendo aqui as devidas apresentações, né? Realmente eu sou médico, sou formado aqui pela Estadual de Pernambuco. Tenho pós-graduação em Gestão em Saúde e Terapia Intensiva, tenho MBA em Gestão em Saúde pela FGV e já assumi alguns cargos aí de liderança no contexto regional, já fui diretor de várias UPAs aqui, enfim. Alguns colegas médicos, até não médicos, podem me conhecer por causa desses cargos que realmente eu tive em algumas unidades de saúde aqui, hospitais de campanha, hospitais particulares, enfim, já atuo com gestão e direção técnica, direção médica há mais de 7 anos e espero poder contribuir em alguma coisa com a programação de vocês, espero trazer algum conteúdo que possa enriquecer ainda mais a jornada de vocês, tá? Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer lhe receber aqui hoje, Dr. Renan. A gente pôde lhe conhecer um pouco mais no simpósio. Lucas falou aí seu vasto currículo e a gente quer conhecer um pouco da sua trajetória na medicina, suas escolhas de carreira e como o senhor direcionou, assim, como o senhor organizou seu segmento mesmo. Como foi a organização da sua carreira na sua cabeça, assim? Claro, pergunta bem interessante. A imensa maioria dos colegas médicos, tanto dos estudantes no final do curso de medicina, quanto dos colegas já formados, inclusive, tem uma dificuldade muito grande no direcionamento de carreira. Inclusive, isso é algo que eu, enfim, falo muito quando estou com estudantes, quando estou fazendo preceptorias, ou até quando estou conversando com médicos de equipes minhas, né? Falando aqui um pouquinho da minha trajetória, que é um tanto quanto incomum, mas eu vou explicar para vocês os motivos e, de repente, isso pode servir de copia e cola para algum de vocês. Não na questão das escolhas, mas na forma de escolher, tá bem? Então, vamos lá. Quando eu me formei em medicina, isso era dezembro de 2016, eu tinha uma visão de mercado que impunha uma dificuldade muito grande em escolher a área que eu ia desempenhar, que eu ia acabar me especializando. Por quê? Eu me formei gostando muito de muitas áreas da medicina. Me formei gostando muito de cardiologia, me formei gostando muito de neurologia, gostando muito de clínica médica como um todo, de áreas como nefrologia. A área da cirurgia não me encantava tanto, mas ainda era uma opção, então eu tinha um vasto leque. Na verdade, eu só não gostava de duas coisas, né? Perdoem os colegas que gostam, mas eu não gostava de pediatria e não gostava de ginecologia. Hoje até gosto um pouquinho mais de pediatria. Só, é o que eu cogito e o que ela cogita. É mesmo? Nossa! Então já pensou? É sinal que vocês me completam. A gente se completa, olha aí. Vai ser bom o papo. Mas, então, era um desafio para mim. Antes de me formar, eu acabei assumindo uma empresa familiar, né, a empresa que sustentava a minha família, porque infelizmente eu perdi meu pai no 5º período da faculdade.
né? Foi algo bem trágico para a gente. Papai era muito jovem, tinha 51 anos, faleceu de um câncer gástrico, então pegou a gente muito de surpresa. E a evolução entre diagnóstico e falecimento dele durou 8 meses. Então a gente descobriu o problema 8 meses depois, papai faleceu. Então eu estava no 5º período da faculdade. Eu não sei se vocês têm essa nomenclatura para o 5º, mas na minha época o 5º era o 5º dos infernos, né? A gente rodava trauma, enfim, era muito desafiador. E quando o papai faleceu, eu assumi a empresa familiar, então eu comecei a enxergar mercado de trabalho de outra forma, apesar da empresa não ter nada a ver com medicina, mas eu já entendia da relação de trabalho, eu já entendia de mercado de trabalho, já entendia sobre toda a relação contratual por trás de um vínculo empregatício. Então isso me despertou, de repente, algumas visões que a gente, como médico, demora para ter, ou às vezes até nunca chega a ter. Resultado, quando me formei, apesar de gostar de muita coisa, eu comecei a fazer um exercício que ele é muito simples até, mas que a gente faz muito pouco. Qual que é o exercício? Eu comecei a me vislumbrar no futuro. Eu costumo dizer, e é importante vocês guardarem essa frase para a vida, que a meta direciona o seu esforço. Então, a gente não pode somente escolher uma especialidade ou escolher uma área de atuação baseado no que a gente gosta. Lógico, é maravilhoso fazer o que gosta, mas a gente tem que direcionar esse esforço para alguma meta, e essa meta envolve todos os pilares da sua vida. Em suma, qual que é o exercício? Pratiquem isso, por sinal. Eu comecei a pontuar as especialidades que eu poderia ter interesse e procurei profissionais que estavam se formando nessas especialidades, ou seja, na residência, recém-formados nessas especialidades, ou seja, realmente acabaram a residência e iniciaram a atuação no mercado de trabalho, iniciaram o trabalho como especialistas, e médicos que já estavam na especialidade há muito tempo, até perto de talvez pensar numa aposentadoria. E esse exercício foi muito produtivo para mim, porque eu descobri que a vida do nefrologista, nada contra. Tenho vários amigos nefrologistas e estão super bem, mas você entende que eu tenho as minhas metas e vocês têm as metas de vocês. Então, a vida do nefrologista residente, recém-especialista e especialista sênior, especialista pleno, especialista sênior, não era a vida que eu queria para mim. Posso até narrar alguns motivos. Por favor. Poxa, os especialistas que eu tive a oportunidade de conhecer eram especialistas que tinham uma árdua jornada intra-hospitalar, e isso variava de vários hospitais com pareceres em enfermaria, em unidade de terapia intensiva, muitos plantões ainda. A parte de remuneração, que é muito importante ser frisada também, para a carga horária, não era algo que me interessava tanto, né? Não era algo que para mim era compatível, para outros é muito compatível. E eu não estou falando aqui de ganhar mais ou menos, eu estou falando de trabalho versus remuneração. Mesma coisa com cardiologista, mesma coisa com neurologista. Fui para as áreas cirúrgicas, neurocirurgião. Acho lindo quem atua com neurocirurgia. Tenho grandes amigos que atuam, grandes feras do mercado. Mas são 5 anos de residência, uma residência muito puxada. Você entra na equipe de alguém para pleitear seu espaço depois de 10, 15 anos, para poder ter um renome. Tem toda uma jornada que, até a jornada do neurocirurgião já totalmente capacitado e reconhecido, a rotina dele não me apetecia. Então, veja como é um exercício básico até, mas que nos ajuda a ter clareza do que a gente quer. Então, adiantaria eu escolher uma dessas especialidades para depois passar a vida dentro de um universo que não me agrada, ou pelo menos naquele momento eu não enxergava como um universo que me agradaria. Então, depois de feito esse exercício, eu descartei praticamente tudo. Na verdade, eu fiquei com pouquíssimas opções. E aí foi quando eu comecei a olhar para a área de gestão. Por quê? Eu via que era uma oportunidade de mercado muito grande, todo local precisa de médico, gestor, mas principalmente aqui no Nordeste, os médicos que atuavam na área de gestão eram médicos escolhidos de forma
equivocada. Ninguém era escolhido pelas habilidades em gestão, pelas soft skills e hard skills para a gestão. Eles eram escolhidos porque eram bons líderes de repente, ou performavam muito bem no operacional. E aí, como empresário, eu já consegui entender que se eu tiro uma pessoa que performa muito bem no operacional e trago para a gestão, ela não está pronta, eu perdi uma boa pessoa no operacional, ou seja, perdi de repente um bom plantonista e ganhei um mau gestor. E a primeira coisa que eu faço é acabar com a carreira daquela pessoa, porque eu botei ela no lugar errado. E eu tinha um apetite por gestão, eu já vinha calejado da minha empresa familiar, enfim. E aí eu acabei enxergando como gestão um bom caminho. Conversei com médicos gestores e vi que a dinâmica do dia a dia deles muito mais me agradava que a dinâmica do médico que estava lá dentro de um plantão, dentro de uma insalubridade um pouco maior para um resultado de repente um pouco menor. Isso é o que vale para mim, tá, pessoal? Então, por favor, cada um tem sua forma de pensar. Então, acabei iniciando a pós-graduação em gestão. Apareceram oportunidades, antes até mesmo de eu sinalizar que estava fazendo uma pós-graduação. Isso foi bem interessante para mim, ou seja, eu acho que eu estava no caminho certo. Eu me formei com 23 anos, com 24 eu assumi a diretoria médica da UPA de Engenho Velho, em Jaboatão. Foi meu primeiro desafio. Eu era o médico mais jovem de 70 médicos. Caramba. E, assim, foi um baita desafio, mas aí eu realmente vi que eu tinha um apetite por gestão. Tá? Os problemas são outros. Há quem diga, por exemplo, meu Deus, loucura fazer gestão. Deus me livre ficar responsável por uma escala médica. Mas aquilo era um universo muito tranquilo para mim. Depois é que eu vim descobrir que eu gosto mesmo de paciente crítico, paciente grave. E aí eu fiz a formação em terapia intensiva. Mesmo assim, a vida foi andando e eu acabei atuando como intensivista de forma muito mais acessória à gestão que o contrário. Ou seja, minha área de atuação mais forte sempre foi gestão. Roubo um procedimento ou outro. Quando eu estou no hospital, roubo. Hoje mesmo eu entubei uma criança num hospital que eu sou diretor médico, inclusive um hospital pediátrico. Veja que coisa, né? Eu que não gostava de pediatria. Mas assim, isso sana o meu apetite pela assistência. Vez por outra, pegar um acesso central guiado por ultrassom, que eu tenho meu ultrassomzinho, levo quando alguém tem alguma dificuldade de puncionar algum acesso, eu vou lá e punciono. Quando alguém tem dificuldade de realizar uma intubação, eu vou lá e intubo. Vivo fazendo cursos de aperfeiçoamento. Todo ano eu faço a CLS, todo ano eu faço PAUS, enfim. Mas essa forma de escolher é uma forma que qualquer um aqui pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, pensar em como se imagina lá na frente, como quer ser remunerado, isso é importante. A quantidade de carga horária que quer trabalhar. Eu lembro que quando eu estava no final do curso, eu estava comendo com alguns colegas após um rodízio extenuante no Hospital Getúlio Vargas, e colegas, mesmo período, diferença ali de 6 meses, de várias faculdades, né? A gente roda tudo junto. E houve um momento, eu já pesquisava muito sobre o mercado, eu sabia quanto que um plantão pagava, quanto que, enfim, isso é outra coisa que vocês têm que se aprofundar. Mas eu lembro que eu levantei essa bola e disse, olha, vocês querem trabalhar antes de entrar na residência, querem entrar na residência logo, querem trabalhar como, querem se formar como é? Nossa, o primeiro levantou a mão e disse, não, eu quero trabalhar, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero trabalhar 2 vezes na semana, já garanto meus 60 mil reais por mês. Eita, nossa! Como assim? Aí o outro disse, não, pô, não, você tá equivocado, irmão. Veja, a gente vai trabalhar de segunda a sábado para ganhar 2, 3 mil reais. Eu digo, opa, também não é assim. Também tá equivocado. Então, nem 8, nem 80, né? Então, a gente se forma com essa visão. Isso foi um caso real, isso aconteceu comigo, ninguém me contou. E lá fui eu explicar como é que o mercado estava na hora. Então, assim, eu estava no 12º período, os colegas que falaram estavam no 12º período, e isso é um problemão, porque a gente entra nesse tema depois, mas a gente está tendo uma incidência de distúrbios psicossomáticos e distúrbios psiquiátricos na saúde, especificamente na medicina, em níveis alarmantes e crescentes. Então, burnout, por exemplo, é algo que a gente convive e vê o tempo todo. E se você parar para aprofundar um pouco nesse tema, muito
do que desencadeia esse tipo de estresse, muito do que desencadeia esse tipo de patologia, está relacionado às frustrações diárias e cotidianas. E vamos voltar para a definição de frustração. Frustração é uma subtração. Expectativa, realidade. Essa diferença se chama frustração. Se você cria uma expectativa totalmente não condizente com a realidade, essa frustração é maior. Quando você está inserido num meio em que você tinha uma expectativa X, eu vou trabalhar 2 vezes por semana e ganhar 60 mil, e você começa a trabalhar 60 horas por semana para ganhar 14, 15, isso gera uma frustração muito grande, e a curto prazo isso gera um incômodo, a médio e longo prazo isso gera uma patologia, isso gera um burnout. Então, eu convido vocês a fazer esse exercício, eu acho que é muito importante, principalmente para quem está no finalzinho do curso, e entender quais são suas metas de vida. E a medicina, ela é belíssima e riquíssima nesse sentido. Você consegue transladar desde pessoas que lidam com pessoas, desde médicos que lidam com pessoas, a médicos que lidam menos com pessoas e mais com algum anteparo que exista entre você e o paciente, como um exame, um procedimento, enfim. Você consegue caminhar pela medicina de várias formas, mas o importante é entender para onde é que você quer ir. Quem não sabe para onde quer ir, para onde vai, está o quê? Está perdido, não é isso? E qualquer caminho serve. Exatamente. Eu gostaria de voltar em cada um desses assuntos que o senhor foi tocando, e aí a gente vai tentar fazer isso durante o papo, mas eu queria primeiro puxar justamente essa questão da gestão. Eu estava conversando com Larissa esses dias, inclusive, sobre isso. E aí, por que, na sua opinião, gestão como área ainda não é uma coisa que as pessoas deslumbram? Por exemplo, durante a faculdade, né? A gente estava conversando porque quando a gente pergunta numa roda de amigos, às vezes as pessoas nem lembram que isso é uma possibilidade. Qual área que você quer? Aí todo mundo fala as clássicas, e aí tem sempre um que quer pediatria, um que quer GO, um que quer cardio, e nunca se lembra que em todo lugar precisa de um gestor. Sim. Por que a gestão ainda não é uma área vislumbrada, na sua opinião? Excelente pergunta. Eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Eu não encontro muito sobre esse tema na literatura, tá? Então é algo que é personalíssimo, tá? Mas, ao meu ver, dentro da área médica, existem alguns tabus, infelizmente, tá? Um deles, por exemplo, é a remuneração. Olha, quanto é que o médico ganha e que não ganha? Isso é meio que segredo guardado às 7 chaves, às vezes na faculdade não se fala disso, e eu acho um erro, tá? Eu acho que a gente tem que expor, tem que saber, é um profissional liberal. Com relação à gestão, é uma área que, por muito tempo e até hoje em muitos locais, ela é uma área de muita, mas muita relação com influência. Infelizmente. Hoje a gente contrata um profissional, isso na vida do médico como um todo. Hoje, na hora de contratar um profissional, dificilmente a gente vai olhar um currículo, por exemplo. Renan, poxa, meu currículo é tão bom. É muito difícil a gente olhar somente o currículo, a gente até olha, mas a gente olha, procura outras habilidades quando está contratando. Mas e para contratar o gestor? Durante muito tempo, o gestor médico, ele era uma pessoa próxima do dono do hospital. Ele era uma pessoa de confiança, ele era uma pessoa contratada pelos motivos errados, e aí por isso não era factível para um médico vindo, acabei de me formar, não tenho relação com ninguém, nem com A, nem com B, nem com C. Como é que eu entro nesse mundo de gestão? Porque é um mundo do que indique. Durante muito tempo foi. Então, eu acho que a gente está quebrando isso agora. Eu acho que profissionais, assim, me incluo nesse meio, a gente tem quebrado isso e tem trazido à tona a gestão como um caminho a ser trilhado e um caminho que tem parâmetros, sim, palpáveis para que a gente consiga fazer a inserção de um profissional novo nesse mercado. Mas durante muito tempo e num passado muito recente, o gestor ele era escolhido de forma anômala, de forma por indicação, por afinidade. Não tinha como eu me formar em gestão 10 anos atrás, por exemplo, e esperar que o mercado me absorvesse.
Ele não absorvia. Ah, você conhece quem? Você veio da onde? Não, eu me formei em gestão, que era uma oportunidade. E onde? Onde é que eu me candidato para ser gestor de uma unidade? Uhum. Hoje, a gente já tem esse caminho muito mais bem definido. Hoje, você entrar no LinkedIn, por exemplo, botar lá, criar um perfil com uma formação sólida em gestão, você vai ser procurado por headhunters, você vai ser procurado por pessoas com o intuito de levar você para oportunidades em gestão. Por quê? Hoje, esse profissional com esse tipo de expertise está em falta no mercado. Outra questão também, apesar de que isso envolve toda a medicina, é muito difícil você contratar alguém sem experiência, concorda? Com certeza. Então, quando a gente se forma, durante muito tempo, inclusive, vai uma sacada de mercado importante, tá? Guardem isso. Anotar aqui. Quando a gente se forma, quando a gente se formava, quando eu me formei, a escassez de médicos no mercado me fez entrar no mercado antes mesmo do meu carimbo estar pronto. Eu fui contratado CLT na época por uma gestora de unidade da UPA dos Torrões. A UPA Torrões, inclusive, em outro momento eu acabei virando diretor dessa unidade, mas eu fui contratado antes mesmo de me formar. Hoje o mercado já está num ponto que nos grandes centros você se forma, pega alguns plantões para lá na frente você ser contratado. Ou seja, a régua está subindo. Mas e como gestor? A gente está falando ali da assistência. Como é que eu vou trazer um gestor sem experiência de gestão? Uhum. Eu posso botar toda uma unidade em risco. Eu não estou botando ali... Um plantonista já é complicado porque o que vale mais, 10 vidas ou uma vida? Na verdade, toda vida vale. Né? Eu respondo essa pergunta com outra. E se essa uma vida for tua mãe, os outros 10 forem desconhecidos? Você vai dizer que é uma vida, não é? Sendo que é a mãe de alguém. Sim. Então, assim, a gente não pode mensurar dessa forma, mas fazendo aqui esse raciocínio que eu discordo, poxa, é um médico só, num plantão, sem experiência, é mais fácil eu contornar que eu botar um gestor que é responsável por 70 médicos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, responsável por essa unidade, por essa condução toda. Então, eu talvez ponha em risco algo muito mais valioso. Uhum. Então, tem o lado do mercado até hoje ter feito escolhas de forma errada e hoje que está se modernizando e com esse caminho mais estruturado. E a questão de é difícil você entrar no mundo da gestão sem experiência de gestão. Porém, hoje, com formação sólida, é possível. Ou aproveitando-se oportunidades, porque as oportunidades estão aí. Então, como pouca gente olha, ainda é um oceano azul. Uhum. Você que pensa em gestão e que está apto e que se desenvolve aparecem oportunidades. Eu, somente no meu ecossistema, eu indiquei 7 pessoas, 7 gestores de unidades aqui do Recife, que nunca foram gestores, para cargos que me chamaram e eu não tinha disponibilidade de assumir. E são pessoas que a gente acabou formando e eu tenho total interesse de formar cada vez mais gestores, faz parte inclusive do meu dia a dia e é algo que será muito bem-vindo. De repente alguém que esteja nos ouvindo e que queira pensar na área, estou à disposição para ser acessado e a gente conversar a respeito. Aproveitando o gancho, né? Se o senhor quiser falar um pouco sobre esse trabalho que o senhor faz, só para a gente tentar. Claro, a gente não vai conseguir esgotar os assuntos, mas para a gente fechar esse tópico gestão, né? Claro. Como é esse trabalho que o senhor desenvolve? Pois bem, realmente acaba que surgiu essa demanda da gestão mais pela procura, pela minha disponibilidade em assumir cargos de gestão. Uhum. Como eu não sou uma planária, eu não consigo me bipartir, realmente chegou num ponto que eu tive que começar a pensar em indicações. E eu tinha tenho um network muito vasto, principalmente aqui na região, e tinha algumas pessoas que eu sempre notei um perfil para a gestão. Não sabia se havia o interesse. Uhum. Então, eu comecei com o primeiro, liguei, olha, tem esse cargo, vamos tentar. E eu faço um trabalho muito de acompanhamento. Então, ali no começo, o gestor me liga todo dia, olha, tenho esse problema, como é que eu resolvo e tal. A gente vai espaçando isso. Eu faço alguns encontros, enfim.
Hoje, com os mais sêniores, são um almoço a cada 3 meses. Olha, vamos almoçar e aí me passa como é que tá. E de uma forma inicialmente mais informal, digamos assim, hoje mais estruturada, a gente realmente realiza essas capacitações. Como é que funciona hoje? Qualquer médico que tem interesse em gestão, faça parte ali do nosso ecossistema ou esteja por perto, entre em contato comigo, eu marco uma hora ali de uma videochamada, ou então, enfim, um almoço, um café, se houver disponibilidade geográfica, e eu tento dar um direcionamento de carreira para o que a pessoa quer. Às vezes uma pessoa quer um cargo de diretoria técnica porque tem uma clínica familiar e quer ser diretor de lá. Às vezes a pessoa diz, não, eu quero ser um executivo da saúde, eu quero participar, fazer parte de um grande ecossistema, de uma grande empresa, de uma rede DO, de uma Apivida Notre Dame, enfim, aí o caminho é outro. Mas eu faço esse direcionamento, a gente está inclusive embalando agora, nesse momento, inclusive um produto para atender essa demanda, inicialmente mais voltado para o público que está se formando e o recém-formado, com o intuito de inicialmente mentorar plantão, mas o upsell, digamos assim, para quem interessar, é a gente fazer uma capacitação voltada para a gestão e utilizar com as unidades que a gente já gerencia com o grupo da empresa. Vocês sabem que uma das minhas empresas faz essa parte de gestão médica, então para a gente é interessante formar gestores para a gente conseguir conduzir melhor aí os caminhos dos locais que a gente tem interface. Com certeza. E aí, mais uma coisa sobre gestão, que é justamente acabar com os segredos e os tabus. Vamos falar de remuneração? Vamos. Tu foi citando alguns exemplos dentro da gestão, né? O diretor técnico, o cara que quer ir para uma grande empresa. Como é a questão da remuneração dentro da gestão? Olha, a remuneração hoje ela é muito variável, né? Depende da complexidade do serviço, depende das entregas, depende do tamanho da rede, da responsabilidade como um todo. Mas tem uma conta que é uma conta de chegada, né? Que a gente faz, é uma conta de padaria, certo? A remuneração de um diretor médico para uma unidade de pequena complexidade, ela gira em torno do equivalente entre 24 e 36 horas semanais de plantão. Eu vou traduzir isso em números. Se eu pego um atendimento de pronto-socorro, uma emergência. Olha, eu sou um coordenador médico de uma emergência. A gente remunera esse camarada baseado no valor de plantão dessa emergência. É como se ele fosse um plantonista de 24 a 36 horas semanais. Isso varia ali, de uma pequena emergência, entre 12 e 16 mil reais bruto. Tá? É mais ou menos essa a remuneração dele, de forma bruta. Você vai para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Como é um serviço público, as remunerações elas são mais aquém do que a gente espera no setor privado. Mas a remuneração de um diretor de UPA, idealmente de um diretor médico, é em torno dos 16 mil reais bruto, 15 a 16 mil reais bruto. Existem algumas diferenças de mercado, alguns locais um pouquinho mais, outros locais um pouquinho menos. Tá? Você vai para um hospital de maior complexidade, você pega, por exemplo, uma diretoria médica de um hospital com 10 leitos de UTI, 40 leitos de enfermaria, um hospital de pequena a média complexidade. A gente está falando de uma remuneração bruta entre 20 e 30 mil reais mês. Tá? De um hospital de maior complexidade, e aí esses de maior complexidade, esses de 20 a 30 mil, compreende toda a faixa SUS. Então, no SUS, dificilmente você vai achar um diretor médico SUS, independente do tamanho do hospital, ganhando mais de 30 mil reais bruto. Isso é quase que o teto do público. No privado, esse é o piso. Então, você vai para um hospital de média ou alta complexidade. De média complexidade, isso vai girar de 30 a 40 mil reais bruto. De alta complexidade, pode chegar a 70, 80 mil reais bruto. E a gente já está falando de grandes centros, de grandes redes, com necessidade de acompanhamento de performance, com remuneração variável, inclusive, embutida nesse meio, conforme cumprimento de metas. Mas
O que surpreende na gestão não é a remuneração em si, a remuneração bruta, porque você pode dizer, tá, Renan, então um diretor médico de um grande hospital vai faturar ali 70 mil reais bruto por mês. Tá, mas meu primo, que é cirurgião vascular, ele fatura 100. Então, pô, o diretor tem muita responsabilidade e tudo mais, o cirurgião. Mais uma vez, cada um com seu cada um, tá? Mas qual que é a vantagem, puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha como gestão? Qual que é a vantagem do gestor? O gestor, ele é acionado, sim, é 24/7. Não tem essa. Ele tem um horário dele de estar na unidade presencialmente. Gestão é muito difícil ser feita à distância, mas ele está em casa, ele pode ser acionado por alguma bronca, alguma emergência, alguma situação. Porém, contudo, todavia, ele tem uma flexibilidade de horário muito melhor, se você parar para ver, se você parar para analisar. O que é a flexibilidade de horário? Eu estou no meu horário dentro de uma unidade, mas deu o horário de eu buscar meu filho no colégio. Eu vou sair, vou pegar meu filho no colégio e vou voltar. Eu posso almoçar em casa se eu quiser todos os dias. Eu vou ter a oportunidade de dormir todas as noites em casa. Eu vou trabalhar como seres humanos não médicos, segunda a sexta presencial, final de semana eu estou na minha casa. Então, isso permite um estilo de vida, não é qualidade, mas um estilo de vida que agrada mais a uns, menos a outros. Já tem muito colega que adora, tá? Eu, por exemplo, eu adoro dar plantão, de verdade. Já eu chego nesse ponto. Adoro dar plantão. Tem colega que ama estar 12, 24 horas no hospital, ama o ambiente hospitalar. Infelizmente, tem colega que, inclusive, ama pelos motivos errados, porque prefere estar no hospital do que em casa, porque em casa é só problema, então gosta de estar lá. Colega que ama dar plantão, colega que ama dar plantão noturno, colega que ama trabalhar no fim de semana. Para esse camarada, colega que ama entrar numa sala de cirurgia, ficar 3, 4, 5 horas lá no procedimento, tá ali, ó, em Marte, tô aqui na sala, o celular tá ali no canto tocando música no Não Perturbe e tá no paraíso. E isso é maravilhoso. Para mim, não funciona. Eu tenho que estar alerta, por quê? Ah, Renan, você tem que estar alerta porque é gestor. Se tu não fosse gestor, tu não tinha que estar alerta. Mas vocês lembram que eu tenho empresa? Sim. Vocês lembram que eu toco outras coisas fora da medicina e dentro da medicina, mas que não são minha hora trabalhada? Então, para mim, é muito oneroso, desde sempre, é muito oneroso para mim ficar preso 12 horas num local sem poder sair, 24 horas num local sem poder sair. Isso faz com que o meu dia seja praticamente perdido em troca de uma remuneração que, a médio e longo prazo, não vai suprir o que eu poderia estar criando de negócio ou de oportunidade naquele meio. Por quê? Porque isso é a vida de Renan Casado. Isso não é a vida, de repente, de um colega meu de turma. Na verdade, da imensa maioria dos meus colegas de turma, que são médicos brilhantes, excelentíssimos, mas que têm realidades diferentes da minha. E está tudo bem. Então, a vantagem da gestão é essa. Eu sou 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Mas eu tenho flexibilidade para fazer isso da forma que eu quiser, no horário que eu quiser, distribuindo essas horas da forma que eu bem entender e podendo sair para um almoço de negócios, podendo sair para uma reunião importante, podendo passar na minha empresa todas as tardes. Todas as tardes eu estou na minha empresa. E eu já fui diretor médico de 2 locais ao mesmo tempo e coordenador de outros 3, que é diretoria técnica, mesmo no papel você só pode ser de 2 por CRM, né? Mas, enfim, acabava atuando como diretor de 5 locais ao mesmo tempo, mas não deixava de ir na minha empresa. E se eu blocasse essa hora toda da forma assistencial da medicina, talvez a gente nem estivesse conversando aqui agora, né? Enfim, por exemplo, eu tenho meus afazeres, minha agenda é bem agitada, é bem corrida, mas ontem eu recebi um convite de vocês para estar aqui. Sim. E eu consegui estar aqui. Pô, se você falasse isso para um Renan que tem uma agenda voltada para assistência, eu ia estar de plantão, eu ia estar no meu único horário de descanso. Mais uma vez, são as escolhas e as metas de cada um. Para mim, faz muito sentido atuar com gestão por causa desses pontos que eu falei. Amo dar plantão, sou louco por plantão, amava a época que eu dava plantão.
Acho o plantão uma coisa maravilhosa. Tem muita gente aí de internet que diz, largue os plantões e tal. Cara, eu gosto de plantão. Amo plantão. Eu não dou plantão por uma necessidade de vida e de metas minhas e tá tudo bem. Assim como eu amo jogar futebol, eu não sou jogador. Eu tive que abrir mão disso, né? Porque senão talvez eu passasse fome, mas enfim. Mas enfim. Então a gente abre mão de algumas coisas. Eu sou fãzaço de quem dá plantão, adoro dar plantão, mas não é uma realidade para mim. Doutor, o senhor trouxe vários tópicos para a gente abordar. E assim, a gente chegou a comentar essa semana sobre a questão da gestão. Eu sou bem interessada nessa área, acredito que muita gente também ficou interessada agora, depois da sua fala. Mas eu queria trazer um pouco antes, assim, considerando sua inserção mesmo no mercado, como uma pessoa que é líder, assim, líder, gestor, suas perspectivas e suas prospecções, digamos assim, para os novos médicos. Daqui a uns anos, nós vamos estar no mercado de trabalho. Como o senhor acha que vai estar em relação à empregabilidade e considerando também o que o senhor falou, assim, de metas e escolhas pessoais de vida? Uhum. Excelente a pergunta. Todo mercado é dinâmico, tá? Não é estático. A forma que foi para mim foi de uma forma, que foi para o meu tio, que é pediatra há mais de 20 anos, foi de uma forma diferente, para vocês vai ser diferente. Como gestor, eu gosto muito de analisar números, analisar dados, transformá-los em indicadores e avaliar tendências. Então, quem entende das tendências consegue ser mais assertivo. Qual que é a tendência? Para eu te dar uma resposta mais concreta, eu vou levantar aqui uma reflexão que acho que todos já deviam ter feito. Quais que são as tendências de forma macro, tá, do mercado que a gente está inserido? Aquela história do simpósio. Nós temos em torno de 580 mil médicos no país. Em 2032 vamos ter 1 milhão. Hoje a gente tem um pouco mais de mulher que homem, e a tendência é a mulher ganhar mais no mercado. Os hospitais crescem numa velocidade, num ritmo muito mais lento, apesar de grandes iniciativas como Rede Dó e Apvida, que vem abrindo hospitais e vem crescendo. O Memorial está abriu aqui no Recife, o Ariano Suassuna da Apvida vai abrir aí no próximo mês. Então, enfim, mas se você for analisar, 10 anos atrás a gente tinha hospitais registrados no país em torno de 6.930. 2022 a gente tinha 7.242. Então a gente tem um crescimento aí em 10 anos de 300 hospitais. Enquanto que médicos a gente saiu de 360 mil para 580 mil. A velocidade com que o médico cresce é muito maior. Dito isso, quais que são as dificuldades? Penso que, e trago isso baseado em números, para o especialista, o excesso de concorrência, digamos assim, ainda está longe de chegar num ponto crítico, certo? Mas para o generalista começou a chegar. Para o médico generalista, que ainda não atua de forma nichada, não é especialista, a gente já tem uma dificuldade de inserção no mercado. Hoje já existe uma dificuldade de inserção no mercado dos grandes centros. Você interioriza, ainda tem muita oportunidade, tá? Então esse é o primeiro ponto. Moral da história. Antes era mais fácil para o generalista. Hoje está mais difícil para o generalista. Então, a primeira conclusão que a gente tira daqui, se você tem convicção de uma ou duas especialidades, ou de preferência que consiga fazer esses exercícios e entender para onde você quer ir, vale muito a pena se especializar. Esse é o primeiro ponto. Estamos na fase das pós-graduações, inclusive, né? Elas vêm crescendo, vêm dominando o mercado, mas a residência ainda é o padrão ouro, porém a pós-graduação está aí, existem pós-graduações de respeito e renome. O importante é você tentar nichar um pouco mais a sua atuação que 10 anos atrás, de repente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa dar um primeiro passo. Você precisa entrar no mercado de trabalho. E essa entrada no mercado de trabalho, ela era muito mais fácil antes que hoje. Por quê? Porque hoje o gestor tem uma opção. Eu tenho a opção de um médico que está há 6 meses, 1 ano no mercado, dando plantão avulso e tendo disponibilidade de agenda para o dia que eu quiser. Antigamente eu pegava o primeiro que viesse porque era difícil ter médico. Então,
Um segundo ponto que eu coloco aqui, além desse primeiro que eu falei da especialização, para dar esse primeiro passo e largar na frente, ou você já vai ter alguma experiência, ou seja, vai lutar 6 meses, 1 ano e meio para conseguir botar o pezinho no mercado de trabalho, ou você tem que sair da faculdade pronto. Eu não estou dizendo que as faculdades não preparam os médicos de forma excelente, mas o que eu estou dizendo, quero que vocês guardem, a faculdade forma o médico do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista prático, somente a prática forma esse médico. Ou alguma formação especificamente voltada para a prática. Exemplo, uma capacitação ou mentoria para plantões. Nós, inclusive, estamos lançando a nossa aí nos próximos meses. A ideia é capacitar o estudante, só vai ser possível para estudantes que já passaram pelo 9º período, estão no 9º, 10º, 11º ou 12º, não faz sentido para quem está antes disso. E a ideia é que nós façamos a capacitação integral dele, ou seja, ele está pronto, apto para dar plantão em 3 meses. São 12 encontros, mas ele segue no acompanhamento vida toda conosco, dentro do nosso ecossistema, tirando dúvidas e tendo acesso, inclusive, ao meu telefone pessoal. Para que esse movimento? Para que ele se forme e tenha capacidade de aproveitar as oportunidades e tenha, principalmente, formação bastante para convencer o gestor na ponta que vai contratar de dizer: esse menino acabou de se formar, mas ele tem uma formação específica para o que eu preciso, porque as faculdades hoje, infelizmente, não conseguem entregar isso. Tiro por mim, já contratei mais de um aluno laureado de turma que eu não pude contratar, na verdade. Eu dei um plantão e disse: poxa, não dá, não está pronto. E outros colegas que não tinham lá um currículo tão bom, mas que performaram muito, muito bem, porque tiveram acesso a 1 ou 2 colegas que já tinham se formado, que davam plantão e já entendia a dinâmica de plantão, e entendendo essa dinâmica de plantão, eles conseguiam performar bem, mesmo recém-saídos da faculdade. E aí eu contratava. Por quê? Porque no cenário hospitalar, no cenário de plantão, eu não tenho muito tempo para formar. Difícil, é duro isso, porque toda empresa, para mim, é uma empresa de educação. A gente atua, toda empresa, ela tem o dever de formar os profissionais que estão ali, de capacitar os profissionais que estão ali. Isso, para mim, é uma coisa que está muito no meu DNA, no DNA das minhas empresas. E no hospital, a gente tem uma dificuldade séria com um certo nível. Quando ele está no nível passível de ser contratado, ele tem uma curva de aprendizado até rápida. A gente forma rápido. Mas ele precisa estar nesse nível, é um platô. É uma barreira de entrada. Se ele não supera essa barreira de entrada, ele nem começa. E aí o que é que infelizmente ocorre com vários colegas e cada vez mais? Ele consegue uma oportunidade, performa mal. Além dele não conseguir a vaga, o diretor médico, ou a pessoa que gerenciava ele, vira um detrator da carreira dele. Ele vai dizer: opa, aquele médico ali, o cara é fraco, o cara é ruim, o cara não é bom. Isso é até mais preocupante do que vocês pensam, tá? E é duro para mim trazer isso, mas a gente tem que trabalhar com a verdade por causa daquela questão da expectativa. Você começa a ser julgado quando você entra na unidade por todos os lados. Você quer ver uma coisa prática? Você acabou de pegar um plantão, recém-formado. Você entende de intubação, já treinou com vários bonecos, já, enfim, sabe ali as indicações formais de livro, sabe as medicações que tem que fazer, sabe passar o tubo, uma maravilha. E aí você tá na unidade e aí um enfermeiro chama você: doutor, chega um paciente na vermelha. Aí você vai, não sente bem a perna, né? A perna dá aquela tremida. Você vai no meio do caminho. Você nunca conseguiu orar tanto em tão curto espaço de tempo, né? Aqueles 10 segundos ali viram uma eternidade, mas você chega. Chega no paciente, como é que a gente imagina que é? Eita, cheguei no paciente, o paciente está grave, eu preciso, sei lá, vou dar um exemplo, fazer uma intubação orotraqueal. Você diz: não, pô, eu sei indicar, eu sei proceder. Sabe como é que é na prática? Você chega, tá lá o paciente. Quando você tá vendo, o enfermeiro diz: doutor, vai precisar intubar. Cara, você nem avaliou. Vai precisar intubar. E você olha para o doente, ele tá gaspeando e diz: vou precisar intubar.
Certo? Olha, doutor, o senhor quer o tubo de que tamanho? O senhor vai usar o que para induzir? Vai usar o que de analgésico? Vai usar o que de hipnótico? Vai usar bloqueador neuromuscular? Você, eita, meu Deus, fentanila, midazolam e succinil. Tá certo, doutor? Veja, o fentanil é puro, quantos ml? O midazolam é puro, quantos ml? O succinil é para diluir em água, eu diluo em 10 ml, em 5 ml, o senhor quer fazer quantos ml? É para fazer qual primeiro? Já está tudo pronto, o senhor quer fazer agora? Se você não responder de forma medular, ou seja, nem subiu no córtex, você já deu a resposta. Se você demorar 2 segundos, sabe o que, é que a equipe diz de você? Isso é cruel? Eita, esse doutor é fraco, travou ali, ó. Tremeu, travou. Eita, deixa eu ver, ó, vai pegar o celular. E você acha, né, que caramba, tô com o celular, Renan tá aqui do lado, tô tudo. Nessa hora, você vai do céu ao inferno em segundos. Não tem de 0 a 100 muito rápido, é de 100 a 0 muito rápido. Você tá ali, sou o doutor, sou o médico, sou... 3 perguntinhas, meu amigo, é chute na canela. Você, caramba, e agora? Aí entra no looping de insegurança terrível. Você começa a se embananar com coisa que você sabe. Você vai entubar bem esse paciente? Não vai. Você vai conduzir bem? Não vai. Aí você tem que vestir as botas da humildade se você for um cara íntegro. Porque quando não é catástrofe. Mas você tem que calçar as botinhas da humildade e dizer, colega, vá preparando, mas eu vou chamar o outro médico, colega meu, só para me ajudar aqui. Você tem que ser humilde. Você travou. E aí vem outro colega um pouco mais experiente, conduz com você, mas você já sai meio queimado dessa relação. Isso é muito cruel. Eu não quero fazer terror psicológico, nada do tipo, mas assim, é a realidade, já passei por isso. Então, caramba, Renan, mas na faculdade eu sei realizar um procedimento todo, mas na vida prática é outra história. É diferente. Tem outras coisas que a literatura não traz, infelizmente não traz. A gente tenta, às vezes enfim, tem cursos práticos que tem livros ali muito bacanas que você consegue olhar, mas assim, você precisa ter ali um direcionamento um pouco maior. São coisas do tipo, vou explanar aqui com vocês, isso dava um podcast à parte, mas assim, vou dar um exemplo. Mas, poxa, vou dar um exemplo clássico. O paciente está convulsionando. Você fez o benzodiazepínico ali, muitas vezes um diazepam, convulsionou de novo. Aí você, poxa, fez outro diazepam, convulsionou de novo. Não está tão grave, mas assim, poxa, eu preciso indantalizar. Como é que eu faço um indantal? A fenitoína. Poxa, eu vou dar uma pesquisada, viro aqui, a ampola é 50 miligramas por ml, tem 5 ml na ampola, ou seja, 250 miligramas da substância. Eu vou aqui, a depender do peso do doente, mais de 70 quilos, eu vou fazer 1 grama em 100 ml de soro fisiológico, correr ali entre 30 minutos e 1 hora e dantalizei. Beleza, tudo certo. Pronto. Dá para eu achar essa informação, dar um Google, né? Beleza. Passou 8 horas, o ideal é que você faça pelo menos 100 miligramas da fenitoína para manter o anticonvulsivante na corrente sanguínea do doente, evitando que ele convulsione. É o famoso entrou a dose de manutenção, certo? Aí você leu isso em algum lugar e você vai lá e olha, enquanto esse doente não é transferido, ou se você estiver no UTI, o doente está com você mesmo, olha, faz 2 ml, porque você craque, né? A ampolinha tem 50 miligramas por ml, faz 2 ml da fenitoína ali no braço do doente. Aí a enfermeira olha para você, é para fazer, doutor? Ela vai lá e começa a fazer. Às vezes, até sem maldade. Começa a fazer, esse doente começa a gritar. Ai, meu braço tá doendo e tal. Daqui a pouco você causou uma flebite no doente. Por quê? Porque fenitoína lesa muito o endotélio vascular e a gente precisa diluir com soro fisiológico e não com água destilada e de preferência com muito. Então, fenitoína é uma das poucas medicações que eu faço 2 ml da fenitoína e completo com 18 de soro fisiológico e faço lento. Veja, você não encontra isso em livro. Mas você vai causar esse problema, esse transtorno para o doente. E sabe o que é que vai acontecer? Doutor Renan, ó, toma um remédio ali no braço do paciente, o paciente está lá agoniado, reclamando, se queixando. Pô, o cara é fraco, é inexperiente. Veja, qual que é meu intuito aqui? É abrir os olhos. A gente erra por
cegueira nesses casos. É um erro por desconhecimento. É um erro, realmente erro. Não é incompetência, é que eu não conhecia. Mas uma vez que eu faço você enxergar, é impossível desver, não tem esse botão. Se tivesse na vida era uma maravilha, né? Mas não tem esse botão. Então, eu quero que vocês enxerguem esses contextos mais práticos e entendam que diploma e currículo é uma coisa, na prática é outra. No meu tempo, eu conseguia pegar esse cenário aqui do currículo e começar a entrar no mercado de trabalho, me aperfeiçoar, e era me dado uma chance. Hoje você não tem mais essa chance. Ou você já entra pronto ou não entra. Vai ter faculdade que te forme voltado para a prática? Não vai ter. Por quê? Porque já é muita carga horária, meu filho. É verdade. Já é muito desafiador você só sair com essas competências técnicas. Você quer sair com mais, e aí são vocês que têm que procurar. Vocês, diferente de mim, têm que procurar estar embedados pela prática clínica. Saber o que vocês precisam fazer quando se formarem. Entender que, se vocês querem seguir uma jornada que passe por trabalhar enquanto faz uma residência, antes de terminar uma residência, vocês vão ter que buscar esse conhecimento de outras formas. Seja acompanhando o plantão de um colega médico, seja fazendo uma mentoria ou um curso, seja buscando conhecimento de qualquer forma que seja, mas entendam que esse problema existe e que vocês têm até o final do curso para saná-lo. Senão vocês vão ter mais problema ainda enquanto estiverem na faculdade. Na faculdade não, enquanto estiverem no mercado de trabalho. E detalhe, até na residência é importante que você já tenha um track record de saber se portar como médico. Uma coisa muito comum nas residências é existir uma entidade chamada doutorando de carimbo. Não sei se vocês já ouviram falar. Ainda não. Mas é uma entidade. O que é um doutorando de carimbo? Pobre coitado, a gente, enfim, ajuda da forma que pode. Mas o doutorando de carimbo é o camarada que se formou, não deu um plantão, Meu não Deus, quis saber de agora. trabalho. Entendi agora. Não quis saber de trabalhar nada. Disse, não, eu vou viajar, tá tranquilo, vou fazer minha prova de residência, eu venho estudando, fez a prova, passou e não trabalhou nada, chegou lá no primeiro dia da residência, se apresentou, começou a residência. Quando você começa a residência, o médico residente é o quê? É médico, não é? Então você começa, você caiu num rodízio lá, caiu num rodízio de plantão na emergência, caiu num rodízio de enfermaria. Amigo, você vai ter que se portar como médico. Você é médico. O doente ali, eita, tem um doente passando mal na enfermaria. Vamos chamar quem? O residente. E o residente tem que saber atender. Não vai ter o staff ali do lado. E aí, eis que surge o doutorando de carimbo. Que é o cara que nunca trabalhou, que nunca fez um nada. Quando ele é chamado, a gente, em vez de ter um paciente precisando de atendimento, tem dois. É o paciente e o residente. O paciente tá grave, vai precisar entubar, tá na enfermaria. Eu não sei entubar, nunca entubei. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Eita, liga para o staff. O staff tá em outro serviço, tá em casa. Chama o médico, mas o médico é você. Então, não existe formação médica que lhe deixe apto à prática dentro das universidades. Sabe por que não existe? Porque nos locais de maior giro de pacientes, de enfermidades, de gravidade de doentes graves, são locais em que existe uma profissão chamada doutorando. Normalmente, o doutorando, ele não vai fazer o que o médico faz. Veja que erro. O estudante de medicina, o interno de medicina, a gente tem um hábito aqui de chamar de doutorando, mas o interno de medicina, ele tem uma profissão própria. Eu rodei em hospitais aqui que eu era maqueiro, eu era flebotomista, eu era a pessoa que marcava os exames, que levava o paciente para fazer o ultrassom, que colhia uma punção, que colhia uma gasimetria, que fazia uma punção de líquido, que eu estava ali auxiliando. Mas, burocraticamente, eu me envolvi com o trabalho do doutorando, sendo que eu estou me preparando para ser médico. E o que o doutorando faz não é o que o médico faz. E aí, quando eu entro como residente,
eu não tenho noção da dinâmica do residente, nem tenho as skills necessárias, as habilidades necessárias para dar conta daquilo. Então, se tem uma dica que eu possa dar para vocês não seja o doutorando de carimbo. Procure entender da prática e, de preferência, inclusive, praticar. Peguem enquanto, mesmo que entrem de primeira na residência, tem um período de latência. Viaje, aproveite, tranquilo, mas também faça plantões, atenda, faça um PSF. Seja médico antes de entrar na residência, porque senão isso pode cobrar muito caro de você, porque, mais uma vez, a residência é a nossa vitrine, assim como o internato é a nossa vitrine também. Então, na residência, se você entra atrapalhado, para você reconstruir sua fama leva tempo. E, principalmente, se você não trabalhou nesse tempo, você já não trabalhou. Você vai procurar emprego depois que estiver na residência? Dificilmente. Você já tem que vir com alguma coisa consolidada para, na residência, manter ali, equilibrar, para ajustar a renda. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas vai ficar cada vez mais difícil. Então, procurem entrar no mercado antes de começar a residência. Não estou dizendo para você postergar a residência 1 ano ou 2. É estratégia para alguns, super válida. Mas para quem quer emendar, emende. Eu me formei, já quis entrar na residência, mas trabalhe. Trabalhe para você não ser um doutorando de carimbo. Tá? Doutor, essa é a nossa terceira temporada, é a segunda que a gente traz alguns especialistas. E eu acho que esse é um conselho de 100%, 100%. Falou. Se você tiver oportunidade, emende com a residência. Porque para o especialista é diferente, para o generalista está mudando. E foi o que o senhor destacou aqui também. O senhor destacou também a questão da prática, do quanto é importante a gente procurar realmente durante a graduação, mas eu queria saber de algumas habilidades, de algumas soft skills que o senhor acha que pode ajudar a gente, assim, o médico novo que está chegando ali, de se destacar, assim, para conseguir emprego mesmo. Maravilha, excelente. Olha, isso eu vou extrapolar da área médica para a área empresarial, querendo ou não, hospital é uma empresa também, mas a gente tem um jargão muito interessante. Normalmente você contrata por currículo e demite por relacionamento. Normalmente é isso. Você contrata ali pelo currículo, pelo track record, e você desliga por falta de fit cultural, por falta de habilidades de relacionamento. Na medicina, não é diferente. Não é diferente. A gente contrata um médico, não tanto pelo currículo, mas a gente dá uma oportunidade, uma degustação, e ele performa bem do ponto de vista técnico. Maravilha. Mas é o comportamental, é o relacionamento interpessoal, é o comportamento que faz a gente desligar. Então, se eu pudesse trazer aqui as principais soft skills para o profissional médico, primeiro de tudo seria bom relacionamento interpessoal, bom relacionamento com a equipe. Medicina não é uma área que trabalha sozinho. O médico trabalha com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com a equipe multidisciplinar como um todo, desde assistentes sociais, desde farmacêuticos até outros médicos. Então, você tem que saber trabalhar em equipe, se relacionar bem com seus pares, seja da mesma graduação, seja de outros. Inteligência emocional, hoje, se fala tanto, mas é algo que a gente enxerga cada vez menos. Veja que coisa, né? A gente tanto fala, mas a gente enxerga muito pouco. O que é inteligência emocional? Eu já cheguei a desligar médicos por bons médicos, mas por não terem modos de lidar com a equipe num momento crítico, por não terem modos ou comportamento adequado frente a acompanhantes de paciente em momentos críticos, por não saberem dar uma notícia difícil, por não saberem se portar no ambiente intra-hospitalar. Então, a inteligência emocional, ela é algo que está atrelada à profissão médica. Não tem como desatrelar. Você está num plantão de urgência e emergência. Você tem que ser a paz do local, porque o local já é um caos. O local já é um caos. Se você se desesperar,
Se você disser, meu Deus, tem 50 pacientes esperando, como é que a gente vai fazer e tal? Acabou, você já perdeu. Você tem que ser a paz do local, você tem que chegar um doente crítico, o pessoal, doutor, eu nunca corri dentro de um hospital, nunca corri. Doutor, tá precisando entubar um paciente ali grave. Não vou caminhando de forma desleixada, eu vou caminhando apressadamente, mas eu não vou correr. Por quê? Porque eu corro risco de cair. Porque isso denota um desespero, isso denota um... Tem processo, tem fluxo. O doente chegou grave, minha enfermeira que tem sempre tem uma pessoa na sala vermelha. Essa pessoa já é treinada para ir monitorizando o paciente, botando, fazendo oxigenoterapia, organizando para que eu possa chegar. Muitas vezes, mesmo caminhando, eu chego antes de eu poder chegar no paciente. Ainda estão organizando. Então, assim, eu sou uma das pessoas contra essa. Eita, corre que. Não. Só se, poxa, for uma coisa, porque a gente tem que demonstrar esse equilíbrio. Eu cheguei na sala, eita, tem um paciente parado, pessoal naquela agonia, pessoal, olha, vou iniciar as compressões, fulano vai na via aérea, fulano, ciclano, beltrano, podem sair, tem muita gente. Fulano, você vai iniciar as medicações, aspira uma ampola de adrenalina, faz, marca o tempo. Nesse ciclo a gente está fazendo, no outro não vai fazer, no próximo vai fazer. Comecei as compressões, 2 minutos, marca o tempo. Idealmente, inclusive, eu que estou orquestrando a parada, eu não vou eu vou fazer as compressões. Eu boto um técnico de enfermagem preferencialmente para fazer as compressões. Evidentemente que se não tiver, eu mesmo vou, ou qualquer outro colega, e a gente vai, olha, não corre, vamos ter que, o paciente está parado, corre para entubar e tal. Pelo ACLS eu tenho 9 minutos, de 9 a 10 minutos para acessar a via aérea desse doente. O importante são as compressões. Comprime, prepara o tubo, organiza. É isso. É isso. O que é que a gente tem que lembrar? E ajuda na inteligência emocional. Não foi você que fez o paciente ficar grave. Chegou um paciente atropelado, corre, não sei o que, a responsabilidade é minha, eu tenho. Você vai dar o seu melhor. Se ele vier a óbito, não foi você que matou. Ah, mas a família não sei o que. Você vai dar o seu melhor, dentro das suas competências técnicas e do que é possível. Mas não foi você que deixou o paciente nesse estado. Às vezes a gente pega colegas desesperados porque eles se sentem na responsabilidade de trazer o problema do doente para como se fosse deles ou de total responsabilidade deles. Não é. A gente vai prestar uma assistência, a gente já chegou com um doente crítico. O doente já chegou grave. Mesmo até quando ele agrava na sua mão, é uma patologia. A gente está dando o nosso melhor. É uma patologia. Ele pode evoluir bem, evoluir mal. Eu vou dar o meu melhor sempre. Mas eu não posso trazer isso para dentro do meu coração, porque dói demais. Dói demais. Todos nós temos um cemitério nas costas no fim do dia. Né? Eu já assinei trocentas declarações de óbito. Se eu for levar isso para o lado pessoal e dizer que a culpa é minha, machuca muito. A gente tem que saber ter essa tranquilidade emocional de dar o nosso melhor, não menos que isso, e entender que a gente está num ambiente para trazer organização e harmonia e não desespero. Então, infelizmente, hoje eu tenho que reforçar. O médico que tem inteligência emocional mínima para lidar com situações difíceis e conflito e tem um comportamento ajustado para conversar, interagir e trabalhar em equipe. Veja, eu estou falando o básico, não é? Uhum. Mas ele já está muito na frente. Muito na frente. Porque a gente não tem isso hoje. Isso é básico. Isso é quase que educação doméstica, né? Mas a gente tem hoje médicos prepotentes que não sabem ouvir, não assumem o erro, se desesperam, gritam, correm para um lado e para o outro. A gente tem que trazer paz. Ah, meu Deus, Renan, eu estou precisando entubar o doente, o laringoscópio, a luz não está pegando e aquele desespero. Estou falando aqui de um cenário SUS, evidentemente. Não era para isso acontecer. Mas, cara, aconteceu ali, primeiro de tudo, tu tá na frente de um paciente, às vezes tem um acompanhante, tu tá falando isso na frente dele. Poxa, colega da enfermagem, ó, vê, esse laringoscópio não está funcionando, vê se tem outro. Eu vou tentar ajustar a lâmpada aqui para ver se funciona. Vamos manter o paciente aqui
é bem oxigenado. Quanto é que está saturando? Está tanto. Pronto, vamos manter ele oxigenado, pré-oxigena bastante, vamos tentar manter aqui enquanto ele tem drive, até a gente arrumar outro laringoscópio. Precisa a gente gritar para o hospital todo ouvir que está faltando uma peça. Eu estou dando um exemplo de coisas que podem ocorrer, mas pode ocorrer. A lâmpada uma hora vai queimar do laringoscópio, concorda? Então tem que estar pronto. Se você tem só e somente esses dois componentes, você já largou muito na frente. É muito interessante ouvir isso do senhor, doutor, porque, assim, além de uma pessoa que tem a capacidade, né, e a competência de desligar, de contratar, de indicar, é uma pessoa que tem autoridade, mas também que a gente consegue moldar nosso plano de carreira a longo prazo, focando nessas habilidades na prática. Uma pessoa muito sábia que eu conheço, que é minha mãe, ela sempre diz que a gente está construindo nossa carreira desde a graduação. Do momento que você pisa na faculdade, começou sua carreira. Você está sendo observado o tempo todo. E às vezes a gente, enquanto estudante, a gente não tem essa percepção de que a gente está sendo observado. Mas às vezes tem uns momentos que a gente percebe. Deixa, eu fiz uma coisa certa e falaram bem. Fiz uma coisa errada e me repreenderam porque eu fiz errado. E é interessante ver esse outro lado, assim, que parece básico, mas que faz toda a diferença, porque a gente não vê muito na prática, assim, principalmente essa inteligência emocional que o senhor destacou. Infelizmente. É. Infelizmente. Eu ia até destacar, assim, porque tem um aspecto interessante. Pelo menos as pessoas do nosso contexto, né? A maioria delas nunca teve uma experiência profissional. A faculdade de medicina é o primeiro contato fora da família e da escola que a pessoa teve, né? Porque, de fato, isso é básico, né? Em qualquer mercado, em qualquer profissão, você precisa se relacionar bem e se comunicar bem, enfim. São soft skills básicas para qualquer mercado, né? Mas a gente ainda não é ensinado, talvez por essa imaturidade do graduando de medicina. É a pessoa que saiu direto da escola, é a pessoa que nunca trabalhou na vida, geralmente, né? E aí, quando a gente conhece pessoas que entraram um pouco depois na faculdade, que já tiveram alguma experiência profissional, a gente percebe que essas pessoas têm um quê a mais. E às vezes é só esse soft skill. Mas eu acho que era bom também, né? Eu acho que agrega a gente falar também de algumas hard skills que são interessantes para o recém-formado, né? É importante ter esse que a mais que quase ninguém tem, mas eu acho que tem que ter existe alguma base, né? Que todo mundo tem que ter, que deve ser atrelada à técnica, que é fundamental, né? O senhor foi falando alguns exemplos e a insegurança foi batendo aqui, né? Como é que não chega lá sem essas inseguranças, né? Natural, com certeza. Falando um pouquinho de habilidades, de hard skills, né? A gente define as hard skills como as habilidades essenciais. Elas não são as habilidades extraordinárias, elas são as habilidades de um componente técnico maior, porém essenciais. Dentro do nosso contexto, e assim, vai ter muita crítica com relação à minha fala, mas é uma fala necessária, tá? Primeiro de tudo, não queiram se formar especialistas antes de serem generalistas. Eu não estou dizendo para você postergar a sua entrada na residência. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, se você puder, antecipe. Apesar de que trabalhar 1 ano ou 2 não condeno também não. Se puder, antecipe. Se não puder, você não antecipa. Ah, minha esposa está grávida. Não vai dar para eu entrar agora. Eu preciso fazer um pé de meia. Trabalha. Depois você volta. Tudo bem. Mas você tem que se formar um bom generalista. O que isso quer dizer? Um bom generalista é um médico que sabe realizar uma reanimação cardiopulmonar. Não dá para se formar ou para pensar em ser residente de patologia se você não sabe fazer uma reanimação. Veja, você é médico. Você é médico. Renan, eu só vou estar ali no microscópio. Você é médico. Isso é indispensável. Pode ser que a médio e longo prazo você não precise se reciclar nisso. Que, na minha opinião, até precisa. Mas, beleza, menos questionável. Mas no começo é questionável. Por quê? Porque você vai estar na residência, você vai estar no hospital, você é médico. Residência, hospital, médico. Você está lá de jaleco. Uma pessoa que cair na sua frente, você for o médico que está mais perto de uma situação,
Existe uma coisa chamada omissão de socorro. Veja, você é médico, graduado em medicina, tem um paciente que parou na sua frente. Você vai ter que prestar socorro. Você vai ter que saber reanimar, conduzir uma parada cardiorrespiratória, conduzir uma reanimação cardiopulmonar. Isso é uma hard skill necessária. Ah, Renan, mas eu quero fazer otorrinolaringologia, já tenho tantos artigos publicados, eu entendo disso, daquilo outro, mas eu não quero saber, velho, não estudei para fazer reanimação cardiopulmonar, não quero saber. Tá errado. Tá errado. Uma hora você vai dar um plantão, amigo. Eu não conheço ninguém que acabou uma residência sem dar um plantão de generalista, eu juro, não conheço. Conheço uma porrada de médico, não conheço. Então você tem que saber reanimar. Você tem que saber entubar. A turma da ortopedia odeia minha fala. Odeia. Renan, não usa nem mais estetoscópio, amigo. Você é um generalista. Até você acabar seus 2, 3 anos de residência, 4 anos, 5 anos, o que for, você é generalista. Você está susceptível a dar plantão e a ficar responsável por dentro. Renan, eu não gosto de plantão. Eu atendo consulta, eu faço outra coisa. Não gosto de plantão, não gosto de emergência, não gosto de doente grave. Ok, mas isso é uma habilidade básica. Por quê? Porque você está no hospital, como ortopedista, seja lá o que for, e mais uma vez, eita, o doente caiu aqui, na emergência só tem você, olha para um lado, olha para o outro, só tem você, tem que realizar uma intubação. Você vai perder essa vida. Eu não estou falando do que você sabe, do que você não sabe, do que você quer, do que você não quer. Você vai deixar esse doente morrer porque você não sabe realizar uma intubação, um procedimento básico de um médico. Eu não estou pedindo para você, eita, o paciente caiu aqui, desmaiou, provavelmente ele infartou, então eu tenho que saber operar uma máquina de hemodinâmica, anestesiar o cara, botar um stent. Eu não estou pedindo, eu estou pedindo o básico, manutenção da vida, reanimar e intubar. Renan, não sei pegar um acesso venoso central. Eu vou dar um passo atrás. Vocês sabem pegar um periférico? Sabemos. E eu peguei nele, inclusive. Vou lançar aqui uma ideia que talvez vocês desconheçam. Ótimo que vocês sabem. A maioria dos meus médicos não sabe. A maioria dos médicos não sabe. Faz questão de desaprender isso. Se forma, pegar um acesso, não sabe pegar um acesso. Renan, mas é papel da enfermagem. Cara, eu sei. Elas, inclusive a enfermagem pega acesso periférico muito melhor que a gente. Né? Eles são ali equiparáveis ao anestesista. O anestesista realmente é o suprassumo do acesso. Mas a gente tem que saber pegar um acesso no doente. E aí chega no acesso venoso central, cara, é uma competência médica. Só o médico vai funcionar o acesso venoso central. Você tem que saber se virar. Você tem que, então, essas 3 habilidades eu narrei um pouco mais para ser mais enfático, mas uma reanimação cardiopulmonar, uma intubação orotraqueal e um acesso venoso central, isso é básico. Isso é feijão com arroz. Tem que saber. Eu vou fazer residência de pediatria, tem que saber, amigo. De otorrino, tem que saber. Você é médico, você tem que saber. Outro ponto é o arsenal terapêutico. É muito importante que você, como generalista, conheça entre 10 e 20 medicações com uma palma da sua mão. Não precisa saber tudo, mas você tem que ter um arsenal terapêutico mínimo para que faça com que você consiga performar em qualquer situação, em qualquer cenário. Seja um arsenal que envolva dor, que envolva cefaleia, que envolva distermias, que envolva alterações alterações comportamentais, como agitação psicomotora, psicossomática, reações de hipersensibilidade. É muito importante você ter um arsenal terapêutico básico para que você consiga exercer a medicina. Tirando isso que eu comentei, todo o restante, ele é mais aceitável que não se tenha, porém é desejável, tá? Mas esse básico, um arsenal terapêutico básico, saber os procedimentos de intubação, de reanimação cardiopulmonar e de acesso venoso central, se você não tem, sinto muito, mas se você tem, maravilha, você consegue performar em qualquer local, tá?
Pessoal, a gente recebeu uma aula aqui hoje. E, doutor, para finalizar assim, o nosso papo, eu queria trazer algo que a gente abordou, assim, mas de forma um pouco... Queria trazer mais, podia dar um novo episódio do podcast, o próximo, mais uma sugestão. Um conselho do senhor para generalistas, novos médicos que querem construir autoridade. É algo que a gente percebe no seu perfil das redes sociais, na sua postura, na sua presença. Essa questão da autoridade como médico. Um conselho que o senhor tem para deixar para a gente, que ninguém fala, que o senhor tem aí guardado, as 7 chaves. Vamos lá. Tem vários, né? Enfim, essa questão das redes sociais, a rede social como um todo, ela está muito em alta hoje, porque hoje tem sido mais uma vitrine para a gente. Enfim, o mundo é digital, a gente tem que se fazer presente e é muito importante despertar esse conhecimento, a gente conseguir se divulgar de maneira adequada. Minha noiva, inclusive, é craque nisso. Depois, se vocês quiserem trazer, ela é dermatologista, Tuane. Olha aí, anota aí, pessoal. E ela tem um perfil com mais de 20 mil seguidores. Eu tenho muito menos seguidores aí que ela, mas a autoridade, pessoal, ela... Falei aqui dos seguidores, né? Mas a autoridade, ela não vem necessariamente da quantidade de seguidores, ela não vem da sua formação, por incrível que pareça, não vem. A autoridade, ela vem de resultado. O que reflete a autoridade é resultado. Ponto. Qual que é o problema de todos nós? É que a gente, normalmente, não expõe os nossos resultados positivos. Normalmente a gente a gente pode até trabalhar bem, mas a gente não mostra que trabalha bem. Então, a gente precisa saber comunicar isso para o mundo, comunicar os nossos resultados. Renan, mas eu não tenho resultado ainda. Quem disse que você não tem resultado ainda? Eu sou um estudante do 5º período. Cara, primeiro, você está fazendo medicina. Isso é um baita resultado. Você chegou na faculdade de medicina, seja qual foi a via. Você está estudando. Mostra que você está estudando, mostra que você está inserido nesse meio. O que é que vale mais? Você ter 10% de uma hamburgueria aqui local, de um hambúrguer artesanal maravilhoso, incrível, muito gostoso, ou você ter 1% da McDonald's? Qual hambúrguer é melhor? Cara, o hambúrguer artesanal. Mas se fosse para você escolher, você queria ter 1% da McDonald's ou 10% da 20, 40% da hamburgueria artesanal? Mas por quê? Por que é que o McDonald's vence? E veja, eu não estou falando aqui que o médico ruim tem que vencer o bom. Não estou falando isso. Estou falando isso até porque eu luto para que todos os médicos sejam bons. Tem muita gente que não presta em todo canto no nosso mercado e fora. Mas entenda, o mais conhecido sempre vence. Então, não é que você tem que ser a pessoa mais famosa do mundo, mas é que você tem que começar a comunicar os seus resultados, o que você faz e onde você está inserido, para que toda vez que alguém ouça falar ou me veja, eita, aquele é Renan, ele trabalha com gestão médica, não é? Ele é médico, não é? Ele atua de tal forma, ele é intensivista, ele tem uma empresa. Eu quero ser lembrado pelo que eu faço e, de preferência, de forma positiva. Isso vai me trazer muito mais reconhecimento, autoridade e, consequentemente, dinheiro do que qualquer pessoa pode imaginar aqui com qualquer outra iniciativa. Então, reforço de autoridade é reforço de resultado. Quem tem resultado e não mostra, não teve resultado. E o mais conhecido sempre vence. Então, foquem em expor o que vocês estão fazendo, expor seus resultados positivos. Não tem problema falar de falhas, porque quando eu falo de uma falha, automaticamente eu já estou comunicando. Ei, eu não erro mais isso aqui. Eu falhei aqui, eu conheço, eu tenho conhecimento, eu não erro mais. E lutar pelo espaço de vocês é lutar pelo conhecimento, por despertar ao redor de vocês o interesse, mas principalmente
o saber que eu sou estudante de medicina, pretendo seguir tal área, estou cursando em tal período, vou seguir de tal forma, porque isso vai se multiplicando ao longo do tempo, lá na frente, independente da sua especialidade, quanto mais você for conhecido, melhor para você. E quanto mais autoridade você tiver, melhor. E não existe autoridade sem resultado. Tá? Vamos ficar um minuto em silêncio aqui, refletindo. Fantástico. Assim, vamos fechar por causa do tempo, mas eu prometi e estou entregando, viu? Um dos melhores episódios desse podcast foi feito hoje. Sensacional. Muito obrigado, doutor, porque, enfim, pela sua disponibilidade, pela receptividade com o nosso convite. As portas estão abertas, inclusive rolarão novos convites, com certeza. Dá para fazer muitos mais episódios com as conversas que nós tivemos aqui. Pessoal de casa, você que assistiu até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, de deixar sua curtida. Você está no YouTube, né? Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se você está nas plataformas de áudio, também deixe sua curtida aí, o seu comentário, mande esse episódio para os seus colegas, enfim. É um podcast feito para estudantes de medicina, então você que está escutando, você tem colegas nesse meio, mande para todos eles. É uma aula, mas acompanhe, né? Fique conosco, aí vai rolar muitos mais episódios como esse, enfim. Obrigado por ter vindo. Se quiser deixar uma palavra final também, fica à vontade. Pessoal, queria agradecer pelo convite, tá? De coração, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero ser chamado para outros, Com certeza. né? Se Deus permitir e os convites chegarem, tá? Vocês sabem que eu falo demais, então se deixar a gente a gente acaba tendo uma temporada inteira, mas poxa, para quem quiser acompanhar aí o meu trabalho, eu estou no Instagram, tenho me dedicado particularmente de uma maneira muito especial a essa plataforma no momento. Devo entrar no TikTok daqui a algum tempo, mas por hora Instagram é o @RenanCasado, sobrenome é fácil, ninguém vai esquecer, tá? E queria dizer que eu estou à disposição de todos vocês. Eu posso até demorar um pouco para responder os directs, mas eu abro umas caixinhas de pergunta lá no perfil e vocês sabem que todo médico anseia, pelo menos deveria ansiar, para que todos os colegas, já médicos ou estudantes ou que têm pretensão de chegar lá um dia, alcancem seus objetivos, tenham sucesso. É algo que no nosso meio a gente luta muito, é uma classe muito unida e eu espero que continue assim. Então, no que eu puder ajudar, eu acho uma iniciativa como essa brilhante, tá trazendo profissionais aqui para trocar uma ideia com vocês. Eu não tive a oportunidade de ter acesso a essas informações, então aproveitem da melhor forma e saibam que podem contar comigo sempre que precisar. Pessoal, ainda bem que o doutor fala demais, porque a gente aprendeu demais hoje. Foi um episódio sensacional. Teremos muito, se Deus quiser, com o doutor Renan. Foi um prazer estar com vocês em mais esse episódio. Maratone aí os outros, que a gente vai aprender muito mais, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. O Juntando os Pontos é uma realização Uninasal Boa Viagem. Participaram deste episódio Dr. Renan Casado, Lucas Andrade e Maria Larissa Melo. Produção: Aline Duarte, Ana Beatriz Melo Teixeira, Jamile Macias, Karine Henriques, Kaline Barbosa, Nicolas Cavalcante, Valentina Vasconcelos, Lucas Andrade e Maria Larissa Melo. Edição: Lucas Andrade e Nicolas Cavalcante.